Olá, tudo bem? Aqui é a professora Kelly e hoje nós teremos mais uma aula de geografia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as características da indústria brasileira, tá? Esse é um assunto que, se vocês quiserem acompanhar, podem pegar lá na apostila, a apostila do terceiro bimestre, o módulo 16. Eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que, até o início do século XX, o Brasil tinha uma balança comercial desfavorável. Ele exportava bens primários, né, oriundos lá da agricultura e da pecuária, produtos de baixo valor agregado, ao passo que o mercado interno demandava muitos produtos manufaturados, né, produtos industrializados, e eles eram trazidos do exterior, eram produtos importados porque não existia uma indústria nacional que suprisse aí essa necessidade. Então, vai ser nesse contexto que a industrialização brasileira, né, surge dentro desse modelo de substituição de importações. Então, o pontapé inicial da nossa industrialização foi justamente o desejo, né, de parar, não só o desejo, mas a necessidade de parar de comprar tantos produtos vindo de fora e focar nessa produção interna. Só para a gente contextualizar, o início do século XX é um período marcado ali tanto pela Primeira Guerra Mundial quanto a crise de 1929, que foram fatores que geraram aí uma crise mundial, né? Europa, Estados Unidos, vários países do mundo ficaram envolvidos nessas dificuldades econômicas e para o Brasil não foi diferente, tá? No início do século XX, até ali por volta de década de 1920, o Brasil ele ainda trabalhava muito com a produção do café e tinha no café, né, o seu principal produto de exportação. E com toda essa crise no mundo, ele acabou sofrendo, né, drasticamente e enfrentando aí uma forte recessão. Bom, então nós vamos ver que dentro das etapas da industrialização brasileira, nós podemos destacar aí o nacionalismo, que foi um caminho seguido por Getúlio Vargas, que era o presidente da época, né? Ele foi o primeiro estadista a investir no parque industrial brasileiro e, de fato, produzir para atender a demanda interna. Tá? Então, é nesse contexto que a gente vai ver surgir no Brasil esse modelo de industrialização que se tornou característico não só aqui para nós, mas também em vários outros países da América Latina, que é o modelo de substituição de importações. O objetivo das nações que buscavam esse caminho foi de substituir os produtos industrializados, né, que antes vinham de fora, produtos feitos em outros países, né? Uma primeira característica desse processo vai ser a tendência de produção para o mercado interno. Então, as indústrias aqui montadas, elas vão priorizar, né, esse atendimento da indústria, do mercado, na verdade, né, do mercado interno. O nosso modelo aqui foi um modelo de industrialização tardio. Lembra que nós falamos que a indústria no mundo, ela surge na Inglaterra e lá no século XVIII e XIX, que é chamado lá de industrialização clássica, já o Brasil desenvolve a sua indústria dentro desse modelo considerado tardio. Então, não era integrado, não foi no mesmo ritmo desse modelo já desenvolvido lá na Europa, tá? Uma outra coisa que nós podemos destacar também é que a infraestrutura industrial, ela não se expandiu de modo uniforme pelo Brasil. Ela ficou estabelecida em algumas áreas mais concentradas, né? E essas áreas, não coincidentemente, foram as mesmas regiões onde tinha como ponto forte da economia o café, né, que foi a região sudeste, mais específica a cidade de São Paulo, de Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Bom, essa alteração na balança comercial brasileira, né, essa tentativa de
comprar menos, produzir mais aqui dentro do nosso território, ela ela vai surgir nesse contexto de concentração, né, das indústrias ali na região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, tá? E só que vai acabar despertando em outros estados, em outras regiões, né, vai acender aí essa dúvida, né? Ué, mas por que só essa região, né, a região sudeste, é favorecida com esse desenvolvimento econômico? Mas isso é um assunto que a gente vai estar conversando mais adiante. Nós vamos ver que essa expansão industrial que ocorreu no governo de Getúlio Vargas, ela se aproveitou desse momento de crise econômica no mundo, né? O Vargas, ele assume ali a partir de 1930 o governo e ele passa a empreender uma verdadeira industrialização, né, no país. Ele teve também uma postura nacionalista de gerir, impactando diretamente no desenvolvimento industrial do período. Então, ele buscou valorizar a indústria nacional para que ela crescesse e se desenvolvesse, né? O objetivo do Estado, então, era favorecer a criação dessa indústria consolidada e autônoma, que não dependesse, né, de outros mercados para se desenvolver, e utilizou para isso alguns mecanismos. Dentre eles, a gente pode destacar o mecanismo de controle da entrada de produtos das indústrias estrangeiras, tá? E isso aí a gente pode destacar como essa valorização, né, do mercado nacional diante do mercado estrangeiro e que a gente pode classificar como protecionismo, quer dizer, buscou proteger a indústria nacional, evitando, né, tentando diminuir a entrada de produtos vindos de fora, tá? Essa expansão industrial, ela vai ter também como característica, né, a, esse protecionismo, mas mesmo diante de todos os investimentos, uma coisa que a gente pode destacar sobre a indústria nacional nessa época é que, infelizmente, a princípio os produtos não tinham a mesma qualidade ou o mesmo preço dos produtos importados. Então, mesmo que aqui procurasse produzir, nem sempre se conseguia alcançar a qualidade e um preço baixo que conseguisse concorrer com outros produtos, né, de outros países. Bom, depois a outra fase que a gente pode destacar é a fase conhecida como desenvolvimentista, que teve como principal representante o presidente Juscelino Kubitschek. Então, esse modelo, né, deu seguimento aí ao crescimento industrial e econômico do país, deu continuidade àquilo que Getúlio havia iniciado, né, sem, contudo, fazer investimentos diretos e efetivos no desenvolvimento social. Então, o que eu quero destacar com vocês em relação a isso? É que o Brasil estava crescendo, estava desenvolvendo, a economia estava se tornando cada vez mais potente, porém, não havia um foco, né, de desenvolvimento social. A gente percebe que esse desenvolvimento ele ficava muito concentrado nas mãos de grandes empresários, né, de grupos restritos, mas a massa, a população, o trabalhador, ele nem sempre usufruía dos benefícios gerados por esse crescimento da economia. Uma outra coisa importante para destacar sobre esse período do Juscelino Kubitschek é que ele tinha um slogan interessante que era crescer 50 anos em 5. Então ele queria desenvolver o nosso país de forma que dentro de 5 anos, que era o tempo que duraria, né, o seu governo, o Brasil crescesse, se desenvolvesse tanto que é como se tivesse se passado 50 anos. Então ele iria fazer muito em pouco tempo.
E isso significou um investimento maciço em infraestrutura, principalmente na parte energética, na parte de produção de energia elétrica, né? Houve um aumento aí de avanço das hidrelétricas e também na área dos transportes. E um outro foco que o Juscelino tinha era o crescimento econômico rápido, tá? Associado com a entrada de outras indústrias. Então ele passa a seguir esse caminho também, né, de chamar as indústrias de outros países, a indústria estrangeira, para vir se instalar aqui no Brasil. Então esse foi um outro caminho que Getúlio não deu muito enfoque, mas que o Juscelino já buscou traçar, né, ali dentro desse modelo de desenvolvimento industrial no Brasil.